Que o mundo medieval era assombrado por monstros, demônios e visões do apocalipse, isso muita gente sabe. O que poucos sabem é que já naquela época tinha gente que apostava na ciência para vencer essas ameaças. Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. A expectativa do fim do mundo era enorme no final da Idade Média. Não só por uma questão de pregação religiosa, mas também porque o mundo, ou pelo menos a Europa cristã, parecia realmente estar desmoronando. Os cruzados começavam a perder batalha atrás de batalha contra os árabes, os exércitos mongóis já invadiam os reinos cristãos pelo leste, e a igreja ainda sentiu o trauma da divisão entre católicos romanos e ortodoxos. Nesse contexto, pouca gente tinha dúvida de que o fim do mundo poderia acontecer a qualquer momento, e que o anticristo, a ameaça final, já estava na espreita. Havia diversas profecias sobre a vinda do tal anticristo, desde as da Bíblia e da tradição da igreja, até lendas mais recentes que circulavam entre os camponeses. Por volta do século XIII, a visão mais comum era de que o anticristo seria um judeu da tribo de Dan, filho de um espírito maligno com uma prostituta, uma espécie de espelho invertido de Jesus, que nasceu do Espírito Santo e de uma virgem. Diziam também que o anticristo alcançaria grande poder, tanto político quanto religioso, e que ele conquistaria multidões para o seu lado, imitando os milagres de Cristo. Para muitos dos que sentiam essas coisas se aproximando, não tinha lá muito o que fazer, o roteiro já estava escrito, e era mais ou menos o seguinte: o anticristo daria início a uma perseguição violenta aos cristãos. Aí duas figuras apareceriam para enfrentá-lo. Alguns diziam que era o profeta Elias e Enoque, que foi arrebatado e não teria morrido, e eles apareceriam e seriam ambos derrotados. Os cristãos continuariam sendo massacrados até que uma intervenção sobrenatural de Deus virasse o jogo a favor dos crentes. Isso por socorro direto de Cristo ou por intermédio do arcanjo Miguel. Restava aos fiéis só sentar e rezar. Mas essa não era a única visão. Algumas pessoas acreditavam que o resultado da batalha contra o anticristo estava nas mãos da própria igreja e que era possível vencê-lo no braço. E é aí que entra o personagem central desse vídeo, o frade franciscano Roger Bacon. Bacon nasceu em 1220 na Inglaterra, numa família com bastante recurso. Ele estudou na Universidade de Oxford e mais tarde foi professor na Universidade de Paris. E sim, já tinha universidade na Idade Média. Bacon era extremamente curioso, sedento de conhecimento e acabou saindo do meio acadêmico para pesquisar por conta própria. Aprendeu grego, latim, árabe e hebraico, tudo isso para ter acesso a todos os textos disponíveis na época. E ao longo da vida ele escreveu sobre geografia, astronomia, comportamento animal, ótica, teologia, matemática, filosofia moral e mais uma infinidade de temas. Uma característica fundamental de Roger Bacon é que, além de ler todo tipo de informação disponível, ele sempre buscava confirmar o conhecimento por meio de observação e de experimentos. Era o que ele chamava de scientia experimentalis, ou conhecimento experimental. Por causa disso, muita gente hoje o considera como o pai do método científico. Mas, na verdade, ele não era o único com essa abordagem no período. O próprio Bacon se inspirou nesse sentido em outro grande filósofo medieval, Robert Grosseteste, que por sua vez se inspirava no método de demonstração de Aristóteles. Além disso, esse método era amplamente discutido dentro da própria ordem religiosa de Bacon, os frades menores de Oxford. Ao contrário do que uma história da ciência mais antiga costumava dizer sobre Roger Bacon, ele não foi cientista apesar da igreja. Bacon escolheu viver no monastério já bastante maduro. Ele decidiu fazer os votos de se tornar franciscano só depois de já ter sido professor em Paris e de ter passado anos pesquisando por conta própria. E foi justamente nesse período como frade que ele produziu seus textos científicos mais importantes. Sua maior obra, a Opus Maius, trata de temas desde o fenômeno óptico do arco-íris até questões de gramática e cuidados para a purificação espiritual. E ela foi escrita a pedido do Papa Clemente IV e com patrocínio oficial da Igreja Católica. E é aí que a gente volta para aquela história toda da Igreja contra o Anticristo. Bacon era um dos que acreditavam que a Igreja podia bater de frente com o Anticristo. E para ele, a arma decisiva no combate era a ciência. Nas suas palavras, abre aspas, a Igreja deveria empregar a ciência contra os infiéis e rebeldes para que o sangue cristão fosse poupado, e especialmente por causa dos perigos futuros que virão na época do Anticristo, que com a graça de Deus seria fácil de resistir se prelados e príncipes promovessem o estudo e investigassem os segredos da natureza e da arte. Na prática, Bacon tinha em mente várias coisas quando pensava no poder da ciência contra o Anticristo. Primeiro, ele acreditava que a busca pela verdade, em qualquer campo que fosse, aproximaria as pessoas da verdade com V maiúsculo, Deus. Assim, a ciência poderia ser um caminho para converter pagãos em cristãos e reforçar o exército dos santos. Além disso, como já disse lá no início, as profecias da época afirmavam que o anticristo faria diversos milagres para convencer as pessoas
de que ele vinha da parte de Deus. Bacon não tinha dúvida de que o anticristo faria coisas espetaculares, mas para ele seriam apenas fenômenos naturais, artifícios técnicos, realizados com grande conhecimento científico. Se a igreja também se desenvolvesse cientificamente, ela poderia conseguir provar para as multidões que as maravilhas feitas pelo anticristo não tinham nada de divinas. Outro conhecimento extremamente útil para preparar a igreja para o confronto final era a geografia. Para Bacon, era imprescindível conhecer bem os territórios onde as batalhas do Apocalipse poderiam acontecer. E além disso, tinha diversas histórias na época de que algumas peças desse xadrez já estavam bem posicionadas, só esperando o momento para começar a se movimentar. Um exemplo disso era Gog e Magog, duas figuras apocalípticas que, segundo a lenda, Alexandre o Grande teria aprisionado em alguma fortaleza 1000 anos atrás e que em breve seriam soltas para atormentar os cristãos. Saber a localização precisa dessas peças era uma obsessão para Roger Bacon e significava um investimento gigantesco em cartografia. Por último, a ciência também seria fundamental para o desenvolvimento de diversas armas que permitiriam à igreja vencer a batalha final. Algumas das possibilidades imaginadas por Bacon foram espelhos gigantes capazes de concentrar a luz do sol e incendiar navios ou derreter fortalezas, pontes invisíveis feitas de ar comprimido, espelhos espiões que poderiam mostrar imagens instantâneas do campo inimigo e um pozinho capaz de provocar explosões gigantescas. Essa última arma ele realmente conseguiu fazer. É dele a primeira receita de pólvora registrada na Europa. Provavelmente inspirada por receitas chinesas mais antigas, trazidas por missionários ou mercadores. No fim das contas, Bacon acabou morrendo de velho e o anticristo não apareceu. Mas na pilha de preparar a igreja para os últimos dias, o frade inglês acabou contribuindo com ideias, experiências e inovações técnicas muito importantes para a história da química, da astronomia, da geografia e da própria metodologia científica. Essa história serve um pouco para ilustrar algumas coisas que pouca gente imagina. Primeiro que sim, existiu ciência e ciência experimental na Idade Média, por mais estranha que ela possa parecer para os dias de hoje. Segundo, que as relações entre ciência e religião ao longo da história são muito mais complexas do que o estereótipo do cientista genial versus o padre cabeça dura. E por último, que a história da ciência é muito mais do que uma coleção de descobertas e fatos. Ela envolve também muita política, filosofia, cultura e até profecia sobre a vinda do anticristo. É isso, se você gostou, se inscreva no canal, clique em gostei, comente, compartilhe com quem gosta desse tipo de papo e até a próxima, valeu! E para quem quiser se aprofundar nesse tema, eu deixei algumas referências na descrição. Tem desde livros mais gerais, introdutórios, até artigos acadêmicos. É isso aí, valeu!